eu desconfiava, mas não esperava que fosse eu que ia pregar. Então, não é diferente das outras vezes. Eu não costumo preparar a palavra. Não costumo preparar algo específico para pregar, porque o Espírito de Deus, ele costuma mostrar ao profeta, ao pastor, à pastora, que seja aquele que é responsável em trazer a palavra de Deus. O Senhor, ele costuma mostrar aonde está a necessidade dos ouvidos e do coração daquelas pessoas. Então, aqui nesse texto nós podemos ver que houve um tempo que o povo de Israel, ele foi afligido, ele foi levado ao cativeiro, e se espalharam e foram feitos prisioneiros, e a cidade foi queimada e as portas queimadas a fogo. Mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Bem, você pode estar perguntando o que tem a ver esse texto com a minha vida. Neemias, quando ele recebeu essa notícia, ele era copeiro no palácio de um rei. E ele, como copeiro, ele podia muito bem dizer, depois de saber dessa notícia, ele podia muito bem falar: é mesmo, rapaz, eu sinto muito, mas eu perguntei só por perguntar mesmo, não é na minha conta, eu só estou lá na casa do rei, e de vez em quando me sobra ali algumas especiarias, algum vinho, alguma coisa. Coitado desse povo. Amém. Até mais. Podia ter feito assim. Mas ele diz que ele se assentou. Ele ficou perplexo com a notícia que ele teve. Ele ficou ao ponto de se calar quando ouve a notícia e se assenta e começa a meditar. E no meio da sua meditação ele chora. E logo após o choro ele vai para um canto para orar ao Senhor. Para orar ao povo que transgrediu contra a lei do Senhor. Para orar ao povo que ignorou os mandamentos, ignorou a vontade dele, ignorou todas as coisas que foi dita por ele. E é como se nós abríssemos o diário das igrejas evangélicas dos dias de hoje. É como se nós pegássemos a sua vida, como se nós pegássemos a vida do seu vizinho que se diz evangélico, como se nós pegássemos a vida do seu filho, da sua filha que se diz evangélico, e nós vemos pessoas sofrendo. Nós vemos pessoas entrar dia após dia, 2, 3 vezes por semana, ou apenas uma vez por semana, dentro de uma igreja, atrás de uma solução para os seus problemas, anos após anos, e passam-se 5 anos, e passam-se 10 anos, e os problemas continuam os mesmos. Pessoas que não sabem mais o que fazer, se descabelam ao ponto de dizer que Deus não está mais olhando para elas, ao ponto de apostatar da fé e dizer: não, eu vou para o mundo, porque no mundo eu resolvo com meus braços, e esperar nesse Deus aí está complicado demais. Mas às vezes a culpa desse grande problema, às vezes está naquele que está com o microfone na mão. Porque a palavra de Deus, ela diz que nos últimos dias as pessoas dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Não é no centro de quimbanda, de umbanda, de candomblé, não, é dentro da igreja. Carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, se eu não me engano. Primeira ou segunda carta, eu estava lendo agora há pouco. E ele diz mais, que as pessoas criariam comichão no ouvido para ouvir coisas que fossem apenas agradáveis à carne delas, e a
ficariam para si homens e mulheres que pregassem aquilo que as agrada. Mas eu vou dizer uma coisa a você, que essa é a maneira de agir de um falso profeta. Ele cura a ferida apenas superficial. Ele vê ali aquele corte cheio de bichos, cheio de varejos, cheio de pus, e ali ele coloca um pano em cima e deixa ali dentro a podridão. E ele diz: paz, 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 quando não há paz. E eu não quero de maneira nenhuma, jamais, usar a capacidade que Deus me deu, usar a unção que Ele deu em minha mente, em Sua palavra, para aproveitar disso, para angariar fundos, ou para arrancar de você uns gritos de glória, porque não é um grito de glória a mais ou a menos, um sapateio a mais ou a menos que vai levar você para o céu. O que vai levar você para o reino dos céus é você obedecer ao Senhor, é você fazer a vontade dEle, custe o que custar, é rever a sua vida como ela está. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eu sei que são muitos. Eu estava sentado aqui e eu acho impressionante. Eu acho impressionante que o Senhor, Ele começa a descortinar diante dos meus olhos o sofrimento do coração de algumas pessoas. Algumas pessoas que têm a fé que Deus pode fazer. Pessoas que creem na palavra do Senhor, pessoas que creem no poder sobrenatural, pessoas que creem que ela venha para a igreja e possa sair dali com a cura, possa sair dali com o seu problema financeiro resolvido, possa sair dali com o seu emprego na mão, possa sair dali com uma promessa. Você não está errado em crer nisso, porque Deus Ele faz. Mas Deus Ele quer mais de mim, de você. Ele não quer apenas ser um mordomo. Ele não quer ser apenas um pai milionário, porque ama a mim e a você, porque fazemos uma carinha feia, derramamos algumas lágrimas, Ele vai nos dar tudo de mão beijada. E essa palavra veio ao meu coração, como eu disse agora há pouco, nesse instante. E Jesus, certa vez, Ele chegou aos seus discípulos e disse: eu lhe mostrarei a vocês a quem se assemelha ao homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante a um homem que cava a terra, cava profundamente, e cava até encontrar uma rocha, e nessa rocha ele constrói a sua casa. E assoprarão ventos, e virão tempestades, e virão chuvas, quebrarão algumas vidraças, mas aquela casa permanecerá de pé. Mas eu também mostrarei a vós a quem se assemelha um homem que ouve a minha palavra dia após dia, mês após mês, ano após ano, e não as coloca em prática. Ele é semelhante a um homem que ele vai construir a casa, mas ele coloca a massa em cima da terra, em cima da areia, e aí ele constrói a sua casa no primeiro vento que vem. E ele diz mais, ele diz: e grande será a sua ruína. Então nós vemos pessoas semelhantes a esse homem. E como eu disse, às vezes a responsabilidade disso é maior quando se é daqui para lá. O que a gente fala para as pessoas daqui para lá, pessoas que têm 10 anos de igreja, não sabem nada da Bíblia, não sabem nada da vontade de Deus. Primeiro, porque ela não lê a Bíblia. Segundo, porque aonde ela ouve as palavras, a pessoa só fala que Jesus cura, salva, liberta e prospera. Cura, salva, liberta e prospera. Mas não fala que Deus é juízo, que Deus está com o seu arco preparado, que está com o cálice da ira dele para derramar sobre os pecadores, que está indignado com essa nação, que está a ponto de explodir, que não explodiu ainda, porque precisa se cumprir as Escrituras, e que Deus está aborrecido com a
para a igreja dos últimos dias. Ele está aborrecido com uma igreja apóstata que deixou a Bíblia de lado. Onde acontecem coisas que são antibíblicas dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela virou uma tenda de espetáculos. O púlpito tem virado um picadeiro e os pastores têm virado palhaços e as ovelhas têm virado espectadores. Aonde não se prega mais o evangelho genuíno, no evangelho que se fala de amor, não se prega o evangelho de renúncia, não se prega o evangelho de cruz, só se prega que Deus vai fazer, receba a sua vitória, a pessoa sai da casa e eu vou à casa do Senhor buscar a minha vitória. Sabe, em muitos salmos, inclusive aqui agora há pouco eu estava lendo em Jeremias, pastora, abri Jeremias 6. E eu abri, na hora que ela falou, abre Jeremias, eu abri no livro de Jeremias 7. Aqui, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos. Olha só, eu não sabia que eu ia pregar hoje, não sabia, pastor, eu costumo dizer, ou no começo do culto, ou no dia anterior, eu não sabia de nada, estava perdido aqui sim. E diz o Senhor dos Exércitos: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveres melhorar os vossos caminhos, as vossas obras, se deveres fizesse juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Sabe, então, nós podemos ver, quando Neemias ele tomou a atitude de reconstruir o templo, veja bem, ele tomou a atitude, clamou ao Senhor e teve a ajuda do rei. O rei cedeu a ele material para a construção, cedeu a ele pessoas para trabalhar, cedeu a ele animais e cedeu a ele dinheiro. Deus moveu o coração daquele homem que não tinha nada a ver com o povo judeu, para que fosse reconstruído o templo. Mas primeiro teve que ter um reconhecimento, teve que ter um reconhecimento, teve que ter um pesar pelo pecado, teve que ter um arrependimento pelas transgressões, teve que ter lágrimas, pranto, arrependimento sincero, algo que nós não vemos mais dentro das igrejas. Nós vemos pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras, jovens, crianças agindo dentro da igreja como se tivesse um parque de diversão. Sabe, há salvação fora da igreja. Porque para começo de história, você ser cristão não é você vir para uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e dar alguns glória a Deus, não. Para começo de história, vai ter uma grande surpresa naquele dia e vai ter um monte de gente com dom espiritual indo para o inferno. Eu sei disso, aqui na Bíblia fala: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, em teu nome profetizamos. E ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então não adianta apenas irmos para uma igreja e quando sairmos dessa porta para fora, começarmos a agirmos como pessoas loucas, cegas, sem nenhum pingo de discernimento, como se o que estivesse sendo falado aqui é apenas um bocado de abobrinha. Sabe, nós vemos pessoas sofrendo de verdade, sofrendo dia após dia, com problemas com o marido, com problema com a esposa, com o filho, desempregado, e as contas chegando, e
faz um empréstimo daqui, daí a pouco não tem dinheiro para pagar nem o empréstimo nem as contas. Mas Deus, Ele está mostrando o caminho. Ele diz: volta, Israel, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se do seu modo errado de agir. Nós estamos fazendo aqui uma campanha das terças-feiras, aonde Salomão, ele ora pela noite inteira para ouvir a voz do Senhor. E o Senhor diz: olha, diga ao meu povo que se chama pelo meu nome, e se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, se esse povo se converter da sua maneira errada de andar, se esse povo se arrepender com o coração contrito e quebrantado, eu os ouvirei do céu. Você viu um tanto de coisa que tem que fazer antes de Deus te ouvir, antes que Ele venha ouvir o suspiro da sua boca e dos seus lábios, antes que Ele venha ouvir o gemido do seu coração. Você tem que ter um coração arrependido. Não adianta você simplesmente viver uma vida devassa, viver uma vida de qualquer maneira, onde você assiste o que você quer, onde você entra num site da internet que você quer, onde você xinga os seus filhos em casa, onde você espragueia o seu marido, onde os jovens não se comportam como homens, aonde se vive uma vida de qualquer maneira e pensa que Deus vai ouvir a sua voz. Como Ele vai ouvir? Sabe, Deus, Ele não tem comunhão com o pecado. Ele é santo, santo, santo. Eu estava falando aqui um dia desses aqui, que os serafins, ardendo em fogo, sem mancha, sem mácula, irrepreensível, sem pecado, puro, eles tampavam o rosto e os pés de vergonha, porque não podiam olhar para a glória de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Cheio de pecado, com o coração puro, com o coração pecador, com a língua comprida, que vive o tempo todo falando mal do pastor, da pastora, do irmão. Quem sou eu e você para ajoelhar 10 minutos e pensar que Deus está com o ouvido atento a você? Ei, irmão, vou te falar uma coisa aqui séria. Sem vida de oração não há comunhão com Deus. Sem vida de oração, olha, para poder história, o obreiro que não ora todo dia não é obreiro. O obreiro que ora 10, 15 minutos, ele não é obreiro. O obreiro tem que orar 5, meia hora por dia. Você só começa a sentir que Deus está te ouvindo depois que você ora 30, 40 minutos. 10 minutos, você não sente nada, você nem sente alguma coisa quando você ora 10 minutos. Meu irmão, Jesus, Ele não precisava orar. Ele é o Filho de Deus. O próprio Deus se fez carne. Ele não precisava orar. Ele tinha todo o poder sobre o céu e sobre a terra. O próprio Deus, o Espírito de Deus, estava dentro dele. E ele passava a noite inteira prostrado. Ele passava a noite inteira. Como você disse, quando Jesus mandou aqueles homens passar para o outro lado, quando se levantou aquela tempestade, na quarta vigília Jesus veio andando sobre o mar. A quarta vigília é amanhecendo o dia. Ele estava a noite inteira em oração. Nós devemos prestar atenção. Às vezes nós passamos despercebidos. Às vezes uma palavra como essa está atingindo a paciência. Às vezes você vem buscar aqui um milagre. Mas talvez também Deus nessa noite quer te mostrar o caminho do milagre. Ele quer te ensinar, Ele não quer simplesmente te dar algo. Eu te pergunto, quantas daquelas pessoas no tempo de Jesus que cegos que enxergaram, paralíticos que andaram, leprosos purificados, quantas daquelas pessoas que receberam milagres foram para o inferno? De que adianta eu começar aqui, mandar você ficar de pé e começar a louvar o hino e pegar o óleo, colocar na mão e começar a ministrar cura sobre a sua vida e deixar você sair daqui sem a sã doutrina do Evangelho?
coisas, isso não é nada para Deus. Ele te abençoa porque te ama. Ele te abençoa porque tem prazer em te abençoar. Todas as promessas da Bíblia são condicionais. Nós estamos passando, sabe? Nós estamos com os portões fedidos. Nós estamos, a igreja dos últimos dias está em ruínas. Nós não vemos mais agir o Espírito de Deus dentro da igreja. Não vemos milagres acontecerem. A pastora, ela se escorrega aqui em cima, perguntando se alguém tem testemunho, ninguém tem. Por quê, irmão? Porque nós estamos em dívida com Deus. Nós estamos em dívida com aquele que é santo, 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 poderoso. Aquele que não tem conta comigo e com você. Ele não é obrigado a fazer nada por mim e por você. Nós é que devemos a Ele. Esse ar que você está respirando aí agora é dele. É dele. Esse ar está entrando nas suas narinas, está indo para os seus pulmões, você está jogando ele fora e depois puxando de novo. Esse ar é dele. Se ele quiser tirar agora, nós caímos mortos aqui dele. Nem o ar que nós respiramos, nós somos dignos de respirar, porque não é nosso, é dele. E nós ainda não agradecemos. Esse é o Deus que você tem que conhecer. Porque o Deus que cura, salva, liberta, prospera, você já conhece sem nem antes de ninguém falar para você. Você sabe que Ele é um Deus poderoso. Quando você aceita Jesus com 2, 3 semanas que você está na igreja, você sabe de todas essas obras de Deus que Ele faz. Porque só é falar sobre isso. Só é isso que se fala. 90% dos pregadores só falam sobre isso. Tem que ter um reteté, tem que ter um brum dentro da igreja e assim vai. Caminhando um cego, guiando um monte de cego, e ambos cairão no abismo. Nós não podemos ser igual bois no estouro de uma boiada, meu irmão. Não podemos. Aonde dá um tiro, o primeiro boi sai correndo lá na frente, todo mundo sai correndo atrás dele. E não quer nem saber, ninguém parou. Espera aí, gente, para onde é que está indo essa correria? Vamos parar com isso, vamos ver aqui. Não quer nem saber. Não quer. Irmão, eu não sou um pregador eloquente, eu não uso palavras bonitas, eu não falo línguas estranhas. Eu falo em línguas estranhas, mas eu não gosto de falar em línguas estranhas. Porque a carta de Paulo aos Coríntios era diz o seguinte: até o dom de língua estranha deve ser controlado. Porque se chegar um incrédulo aqui dentro e eu começar a falar uma língua estranha da outra, e começar a pular aqui dentro, ele vai sair dizendo que eu sou maluco. Ele não vai entender nada. Então eu prefiro ficar com a sã doutrina de Cristo, porque isso vai fazer eu olhar para dentro de mim. Isso vai fazer eu olhar para a minha falsidade, para a minha ignorância, para a minha arrogância, para a minha prepotência, para as minhas falhas. Isso vai fazer com que eu olhe para mim, para que eu não venha querer ser melhor do que ninguém. Isso vai fazer com que eu olhe para mim e que eu comece a caminhar de maneira que Deus quer que eu caminhe. Ele vai fazer com que eu olhe para dentro de mim e vai ver que dentro do meu coração está cheio de soberba, que dentro do meu coração está cheio de inveja, que dentro do meu coração está cheio de coisas que desagradam o Espírito de Deus. E aquilo ali vai fazer com que eu ore, e aquilo ali vai fazer com que eu busque, e aquilo ali vai fazer com que eu chore, e aquilo ali vai me preocupar porque eu vou ter medo de ir para o inferno, e aquilo ali vai fazer com que o Espírito de Deus venha me restaurar, e venha reerguer de novo o meu tempo, e venha reerguer de novo as portas que estão queimadas a fogo, para que eu venha ser um varão perfeito. Assim Deus quer que aconteça na sua vida. É isso que Deus quer. Deus, para Ele é só isso aqui, ó. Para Ele te abençoar, para Ele te dar um emprego bom, para Ele acabar com suas dívidas. Ele tira mesmo o nome do SPC, tirou lá no esposo. A pergunta é fazendo uma campanha atrás da outra, e batendo, cavando com a picareta, até achar. Não, ele nem pediu, aconteceu. A irmã ali, você falou a mesma coisa aqui, ó. Que Deus deu um carro zero para eles aí, sem ela nem pedir. O que eles estão fazendo? Buscando o reino do céu.
olhando para as coisas que são invisíveis, porque as que são invisíveis são eternas, as que são daqui da terra são podridão, meu irmão. O apóstolo Paulo fala que é lixo, é restolho, é lixo. Verdade, meu Deus. Você sabe o que é passar a eternidade no inferno? Olha só a eternidade, gente. Ó, um balde desse de vídeo livre, que a gente usa para lavar o carro, para lavar a roupa. Aí, vamos supor, passa-se 10 milhões de anos, você sofrendo, queimando, ardendo em fogo. O enxofre, ele é um componente do ácido. O enxofre ardendo a sua pele. Você é um desesperado, chorando, não aguentando mais, aonde você vai fazer as maiores e longas orações da sua vida. E passam-se 10 mil anos, aí vem uma vozinha para você e fala assim: foi só uma gota d'água daquele balde. Aí quando passar milhões e milhões de anos, na hora que você vê que a última gota vai cair, vem lá e coloca outro balde. É eterno, não tem mais fim não. É um caso a repensar. O novo convertido, a gente ganha ele falando do amor de Deus. O crente velho, ele tem que tornar nele é meio que ir para o inferno e falar que Deus é um Deus irado por causa do pecado dele. Não é ficar com ele não. Porque assim eu vou estar curando a ferida dele só por fora. E lá dentro está doido. Estou fazendo ele sorrir da glória a Deus e por lá. E lá dentro está cheio de imundícia dentro do coração, armando ciladas contra o seu irmão, contra o pastor, contra o presbítero, contra o jovem do lado. Meu irmão, tem gente que arma cilada no coração para sacanear, para prejudicar o outro irmão. Então, meu irmão, vamos colocar as coisas na linha. Coloque sua cabeça para pensar. Coloque o seu coração em arrependimento nessa noite. Ainda vai ter uma oração aqui daqui a uns 2, 3 minutos, quando eu terminar, por uma cura, por uma libertação. Pode ser o seu dia, mas também pode não ser. Eu não vou dizer que é, porque eu sou responsável, se é hoje. Aí você sai daqui do mesmo jeito, eu vou te chamar de mentiroso. Eu sou responsável a esse ponto. Mas pode ser hoje. Se não for hoje, venha novamente no domingo, venha na terça. Não seja um crente só de campanha. Não seja um cristão apenas que vem atrás da bênção. Saiba honrar o Deus que te deu o fôlego da vida. Saiba honrar o Deus que te deu seus filhos e te fazem feliz. Saiba honrar o Deus que te dá de comer todos os dias. E você não mora embaixo de uma ponte, mora de aluguel, mas Ele dá o dinheiro para você pagar. Sai de onde sai, você paga. Saiba agradecer a Ele. Para com esse negócio de ficar cavando. Eu quero. Ele dá se Ele quiser, se você merecer. Eu não sou aqui melhor do que ninguém não, meu irmão. Ah, esse irmão prega desse jeito porque ele tem carro, porque ele tem moto, porque ele é tranquilo. Meu irmão, eu comia na lata do lixo. Para quem não conhece ali, Taguatinga Sul ali, Praça do DI, Praça do Bicado, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul aqui, Mercado Sul. Eu arrebentava o saco de lixo. Eu entrava dentro do tambor de lixo para pegar na mão toda. Eu dormia no meio da rua, meu irmão. Dependendo do lugar, se eu tivesse muito cheio de pinga, eu dormia na calçada, pertinho do asfalto. Onde eu caísse, eu dormia. Quando eu dormia num lugarzinho melhor, porque naquele dia eu não tinha dinheiro para beber. Eu era morador de rua, mendigo, miserável, cego, pobre, duro. Não nasci num berço evangélico, não. Eu estou falando aqui o que Deus está mandando eu dizer. Queira acreditar você ou não, mas está aqui, ó. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você acha que as minhas palavras são pesadas, leia os evangélicos, você vai ver se Jesus ele brincava. Jesus ele mandava eu aprender as coisas para os pobres. Quer me seguir? Eu não tenho nem onde recostar a cabeça. Era assim que ele fazia. Venho beber da minha carne, não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, tem que pagar um digno de si próprio. Aí todo mundo foi embora, 500 discípulos foram embora. Aí os dois olharam para ele e ele falou assim, você pensa que não, gente, vem cá, mas ele falou, ó, a porta está aberta, se vocês quiserem, pode ir também. Você acha que eu estou pegando pesado? Você está pensando que Jesus é igual a esses louvores antibíblicos, esses louvores
que chega a hora tem hora que dá nojo. Os louvores contemporâneos que, em vez de louvar a Deus, em vez de colocar a glória para Deus, colocam um Deus que eles colocam no louvor, um Deus imediatista, um Deus carnal, um Deus que é obrigado a fazer. Me abraça, Senhor, de bênção. Que conversa é essa, rapaz? Moisés era um homem mais íntimo de Deus. E quando ele chegou perto das fazendas, tira a sandália dos teus pés aí. Você acha que ele vai vir aqui abraçar quem? Ele é santo. Ele é santo, santo. Nós é que temos que se prostrar, botar a cara no pó e falar que não somos nada. A Bíblia diz que para ele nós somos como micróbios. Que ele está sentado sobre o globo terrestre e nós somos como gafanhotos. Como um pingo d'água no balde. Ele diz que assim nós somos para ele. Que bate o sopro dele para ele destruir toda a terra. E nós ainda ficamos aqui com esses louvores aí. O que quer dizer aquele louvor? Tem sabor de mel. O que é aquilo? Quem que teve sabor de mel na Bíblia Sagrada? Qual foi o profeta e os apóstolos que tiveram sabor de mel? Um louvor que incentiva o homem, o irmão, a fazer as coisas para fazer inveja no outro. Quem se viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Ou seja, está fazendo você buscar o máximo para pegar aquele irmão depois. Na hora que você tiver, virar as costas para ele, ver ele morrendo de fome e falar: tá vendo que você não me ajudou, agora você se arrepende aí. É isto que o louvor contemporâneo está fazendo com os jovens. Igreja onde não tem palavra, tem muito pula-pula. Tem muito evangelho extravagante, jovens extravagantes, geração de Samuel, geração de Estevão. Olha, jovem, não se atreva a se comparar com Estevão. Não se atreva a se comparar com Samuel. Essa geração de jovens é uma geração apóstata, é uma geração fornicadora, é uma geração de jovens sem compromisso na sua grande maioria, é uma geração de jovens que não sabem se vestir, que não sabem falar, uma geração de jovens intrometidos que não respeitam a conversa de um adulto, uma geração de jovens que falam gírias, de palavrões o tempo inteiro. Não se atreva a se comparar com Estevão, com Samuel, com Davi. Não se atreva, se prove, diga que você não é nada perante ao Senhor. Porque o diabo está fazendo um exército de jovens e está querendo fazer você pensar que você está indo para o céu, você é um jovem extravagante, com pula-pula dentro da igreja por causa desses louvores de guitarras e baterias. Pregue a palavra de Deus, se humilhe para o Senhor. Se humilhe para o Senhor. Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, não. Não estou, porque primeiro está passando aqui. Algumas coisas eu passo aqui, não servem para mim, porque eu já estou fazendo. As coisas que eu falo, 95% delas eu vivo. Eu vivo porque eu prego, irmão. Não fica aqui com gracinha, não, com falsidade, não. Só Deus sabe o que eu passo por buscar a eles. Minha mulher e meus filhos, eles que sabem o que eu passo por pregar essa palavra espinhosa. Eles sabem o que eu passo por buscar Ele todos os dias. Dificilmente eu fico um dia sem me prostrar nos pés dele. Quando eu estou muito cansado, eu falo: não, vou orar deitado. Penso que não, acho que só não sei nem a hora que eu falei amém, penso que não, já dormi. Dificilmente eu passo um dia sem orar. Por isso que eu estou dizendo aqui, minha vida começou a melhorar um pouquinho depois que eu comecei a esquecer de mim. Depois que eu comecei a pensar no Senhor, em adorar apenas a Ele, deixar as coisas que são supérfluas. Se Ele quiser me dar, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Já falei para ele, não, se quiser me dar, dá. Aí, ó, vou te pedir, se quiser bem, se não quiser, o que eu vou fazer? Vou me dar, vou falar: não, vou sair da igreja. Para onde iremos nós? Se só Ele tem palavra de vida eterna, como disse Pedro. Para onde iremos nós? Já estou terminando. Certa vez uma serpente muito curiosa, ela começou a perseguir um vagalume. E esse vagalume, ele corria, e essa serpente dava um corte a cada outro, e passaram-se dias, passaram-se meses, e todos os dias, até que teve um dia que o vagalume olhou para a serpente e falou assim: eu fiz alguma coisa contra você? Aí a serpente: não.
Eu faço parte da sua cadeia alimentar, serpente? Não. Então por que é que tu me persegue tanto? Você me odeia? Não. Então por que é? Não, o problema não é você, porque eu não suporto o seu brilho. Não se entristeça quando você estiver sendo perseguido, quando você estiver sendo afrontado, quando você estiver com o diabo no seu calcanhar, meu irmão, usando o irmão, a irmã, o vizinho, a vizinha. Inveja e medo do seu brilho. Pense nessa palavra. Eu creio, se você esqueceu, se tem alguma coisa que você esqueceu, daqui a meia hora ela vai estar no YouTube, no meu canal. Daqui a meia hora. Vai lá de novo. Mas se conserte na presença do Senhor. Deus, Ele quer você vivo, Ele não te quer morto. Tem muita gente dentro da igreja morto com o nome de que está vivo. Amém? Aplauda o Senhor.